Graças a Deus. Queridos irmãos, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Por gentileza, aproveitando que estão todos em pés, vamos fazer leitura de um texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler no capítulo 13. Capítulo 13, neste capítulo, os versículos 1 e 2 do Santo Texto. Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, está escrito assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? Amém. Obrigado. Assente-se, por favor. Eu quero glorificar a Deus pela bênção, pela dádiva de estar com os irmãos aqui da AD Uberlândia. Pela primeira vez, nós chegamos na sexta-feira, a fim de cultuarmos com a Umaduc, assim como também fizemos ontem, e Deus tem sido maravilhoso conosco. Tem se feito presente entre nós, tem nos abençoado, tem falado conosco, e por esta razão o nosso coração está alegre e a nossa alma cheia de gratidão. A minha oração permanece para que em Cristo o Senhor siga lhes abençoando em tudo, que Deus continue vos enriquecendo de graça e lhes fortalecendo a fé até aquele grande dia, o dia em que a última trombeta soará e a igreja será arrebatada. Você espera este dia com expectativa? Quantos esperam? Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a vossa liderança, querido pastor Álvaro, e todo o ministério que de maneira tão gentil, receptiva e calorosa estão nos recebendo aqui. A nossa gratidão e o nosso desejo que o Senhor abençoe-os poderosamente. Prazer estar com o querido pastor Marcelo, que tem louvado ao Senhor com tanta graça. Que Deus lhe preserve e lhe enriqueça de bênçãos também para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Eu tenho uma mensagem de Deus para compartilhar com vocês e gostaria de saber quantos dentre os que vieram com disposição para ouvir uma palavra. Quem veio disposto a ouvir? Amém? Se você está disposto a ouvir, Deus está disposto a falar. Ele vai falar conosco. Antes, porém, eu devo dizer aos irmãos que daqui a pouco mais, quando o culto terminar, eu vou ter à disposição de vocês, em algum lugar aqui na saída, eu acho à direita, tá? Alguns materiais que eu trouxe, e são 2 livros. São 2 livros, um deles é um projeto que eu escrevi junto com outros 2 amigos, outros 2 companheiros de ministério, o querido irmão Dilson Gomes, da cidade de Sapiranga, lá no Rio Grande do Sul, onde nós moramos, e o pastor Felipe Daniel, do estado de São Paulo. Nós nos reunimos a fim de, juntos, diante de Deus, buscarmos alguma coisa para
fazermos em prol desta geração. E nasceu este livro, este livreto, que é o livreto Deixe de Ser Ridículo. Tá? Aqui nós falamos sobre as características de uma pessoa ridícula. E que características seriam essas? Misericórdia, diz o pastor Marcelo aqui, né? Algumas. Primeira, inveja. Inveja é coisa de gente ridícula, não é? Segundo, soberba. Soberba também é coisa de gente ridícula. Nós falamos sobre isto e sobre outras características consideradas ridículas e damos rápidos e práticos conselhos para abençoar a sua vida espiritual. É um livro chocante, mas também divertido, tá? Vai mudar a sua vida, vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza disto, tá bom? Eu tenho alguns exemplares ali e também um outro livro direcionado para pregadores, jovens pregadores e pregadoras que já estão em desenvolvimento do seu ministério ou que desejam desenvolver-se no ministério da palavra. Eu vou ter ali o livro Como Ser um Pregador Fora da Caixa. Tá? É um livro com algumas dicas muito práticas também e muito preciosas para que o seu ministério seja poderoso em Deus para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Vamos à palavra. Nós lemos um texto que está registrado em um dos mais importantes e significativo dentre os livros que estão na Bíblia Sagrada, a saber, o livro dos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos carrega sobre si a imensa responsabilidade de ser o único livro da Bíblia Sagrada a registrar os primeiros anos de história da igreja, desde o seu estabelecimento, desde o seu nascimento, a sua inauguração oficial com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. O famoso pastor e autor William Barclay, em seu comentário sobre o livro de Atos, considera-o um dos mais importantes livros do Novo Testamento. Calvino o chamou de o grande tesouro e Martin Lloyd-Jones de o mais lírico de todos os livros. Este livro, escrito por Lucas, trata de tudo o que Jesus continuou a fazer e a ensinar após a sua ascensão através dos apóstolos e da igreja, abarcando um período histórico de aproximadamente 30 anos. Citando Leon Tucker, Meyer Pearman também em seu comentário sobre o livro de Atos, afirma que este livro pode ser sintetizado, resumido em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo, a ascensão de Cristo no alto do Monte das Oliveiras é seguida pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que por sua vez é seguida pela expansão da igreja, começando por Jerusalém e alcançando até os confins da terra. De acordo com o texto do livro, a expansão da igreja, de acordo com o texto de Atos, a expansão da igreja até
os confins da terra se dá em pelo menos 3 etapas distintas. Do capítulo 1 ao capítulo 7, a expansão é em Jerusalém. E a Bíblia diz que, enquanto os apóstolos pregavam, dia após dia, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam se convertendo, aqueles que iam sendo salvos. Aquele movimento que iniciou com aproximadamente 120 pessoas, chega na primeira etapa de expansão da igreja aos milhares. Em seguida, do capítulo 8 ao capítulo 12, a expansão, o crescimento da igreja alcança Judeia e Samaria, rompendo as fronteiras de Jerusalém. A Bíblia diz que a perseguição dispersou os crentes que, por onde chegavam, acabavam reunindo-se e pregando o Evangelho. Por fim, do capítulo 13 até o capítulo de número 28, a expansão da igreja alcança os confins da terra, principalmente através do ministério do grande apóstolo Paulo. E justamente aqui nesta etapa, quando ultrapassa as fronteiras de Israel, é que a igreja se estabelece em Antioquia, que era uma cidade localizada na Síria. E é importante notarmos que a igreja em Antioquia é uma igreja que se tornará referência. A igreja de Antioquia é uma igreja que se tornará uma potência e um celeiro para o mundo e ainda um refúgio para os crentes perseguidos. A igreja de Antioquia nasce e cresce de maneira absurda, nasce e cresce de maneira espantosa, sob o calor da perseguição, e se torna uma igreja notável. Tão notável e tão influente que os versículos que lemos, ou um dos versículos que lemos, nos dá a informação que nela congregavam alguns dos maiores profetas e mestres daqueles dias. A igreja de Antioquia se torna uma igreja tão notável e poderosa que nela, segundo o texto que lemos, congregavam algumas das personalidades mais conhecidas da igreja naqueles dias. Alguns dos homens mais respeitados, alguns dos mestres mais respeitados, alguns dos pregadores mais respeitados entre os primitivos irmãos naqueles dias congregavam nesta igreja. E mais, o texto vai nos dar mais informações. O texto vai nos mencionar o nome ou os nomes de alguns destes grandes profetas e mestres que congregavam nesta igreja. O texto vai nos fornecer os nomes destas personalidades, destes homens importantes da igreja
naqueles dias. O primeiro nome que aparece é o nome de Barnabé. Certamente você já ouviu falar sobre Barnabé. Barnabé era um homem que possuía um testemunho tremendo. Era um homem que possuía um testemunho extraordinário. Tão extraordinário que a igreja o respeitava muitíssimo, que a igreja o considerava muitíssimo. O respeito que Barnabé alcançou aos olhos da igreja naqueles dias era tão volumoso que, não sei se você lembra, quando Paulo apareceu entre os irmãos, dizendo: agora eu sou crente, ninguém acreditava nele e consideravam que ele se fazia crente a fim de se infiltrar dentro da igreja para, infiltrado, poder prender mais irmãos e ferir a igreja que vinha crescendo. Porém, Barnabé colocou-se ao lado de Paulo, abraçou Paulo e disse à igreja: gente, eu dou fé, eu dou testemunho, este homem encontrou Jesus Cristo. Podem acreditar, Paulo agora é um dos nossos. Quando Barnabé deu testemunho de Paulo, aí a igreja o aceitou, aí a igreja também o abraçou. A história diz que Barnabé provinha de uma família cuja origem era uma ilha grega chamada Ilha de Chipre. E ele havia recebido uma grande herança. Ele havia recebido uma grande herança de seus pais, mas por amor a Cristo, vendeu tudo o que tinha e doou os valores das vendas de suas heranças para os necessitados que haviam entre a igreja e passou a dedicar-se integralmente à pregação do evangelho. Barnabé era um homem extraordinário, de uma fé gigantesca, que congregava em Antioquia. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz que além de Barnabé, lá estava Simeão, chamado Níger, ou apelidado de o Negro. Simeão, o Negro, por causa de sua origem. A história nos informa que muito provavelmente, e quem está me ouvindo bem, diga amém. A história nos informa que muito provavelmente este Simeão seja aquele que auxiliara Jesus Cristo em seu caminho para o Gólgota. Aquele que auxiliara Cristo no carregamento do madeiro até o local da crucificação. Agora tente imaginar isto. Nesta igreja congregava este homem, o homem que havia ajudado o próprio Cristo no carregamento do madeiro até o alto do Monte Caveira, onde a crucificação havia ocorrido. Que testemunho maravilhoso, que história extraordinária. Mas não só Simeão estava lá, a Bíblia diz que Lúcio, Cirineu, também estava lá. Lúcio era um mestre. Lúcio foi um dos mestres mais ilustres da igreja primitiva. Lúcio fora um daqueles homens que quando fala, que quando ensina, aqueles que o ouvem ficam impressionados pela tamanha sabedoria e profundidade de conhecimento. Lúcio era um homem de muito conhecimento, de muita sabedoria e que havia sido um dos fundadores da igreja de Antioquia.
A história diz que Lúcio, fugindo da perseguição, chega em Antioquia e acaba ali tornando-se um dos plantadores, fundadores daquela igreja, dirigindo as primeiras reuniões, os primeiros cultos e ensinando as primeiras pregações. A Bíblia ainda diz mais. A Bíblia diz que esta igreja é tão poderosa, esta igreja é uma igreja tão influente, que além de Barnabé, além de Simeão, além de Lúcio, lá também congregava Manaém. E o texto dá uma ênfase, dizendo que é aquele Manaém que fora criado com Herodes. Pouca coisa se sabe sobre este Manaém, mas o historiador Flávio Joséfo diz que Manaém foi de fato criado com Herodes, porque a sua família era uma família muito próxima da família de Herodes. Eles cresceram juntos, foram crianças juntos, adolescentes juntos, jovens juntos, mas ao tornarem-se adultos, tomaram também caminhos diferentes. Herodes tornou-se um líder ímpio, maligno, corrupto, e Manaém tornou-se pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Foram criados juntos, mas não tiveram o mesmo destino. Foram criados juntos, mas seguiram propósitos diferentes. E por fim, a Bíblia diz que nesta igreja, a igreja de Antioquia ainda congregava Saulo. Saulo, que matava crentes, que perseguia crentes, mas que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. A Bíblia diz que Jesus lhe apareceu e Paulo nunca mais foi o mesmo homem. O perseguidor passou a ser perseguido. O próprio Jesus disse para ele: eu vou te mostrar qual é o preço que deve ser pago por amor a mim e ao meu evangelho. Saulo tornou-se um pioneiro, desbravando territórios, alvorando a bandeira do evangelho, revolucionando cidades inteiras e plantando igrejas que se tornaram grandes igrejas em seus dias. Imagine os irmãos, que igreja era esta? A igreja de Antioquia, onde estavam estes homens, onde congregavam estes homens, onde reuniam-se para orar estes homens, onde reuniam-se para aprender estes homens, onde reuniam-se para prestarem contas de seus ministérios e dos trabalhos que vinham fazendo em prol do reino de Deus. Porém, o que é mais extraordinário neste texto que lemos e nesta igreja é que ainda existia um membro de Antioquia, que era muito maior do que todos estes. Ainda havia um membro em Antioquia que era mais ilustre do que Barnabé, que era mais ilustre do que Simeão, que era mais ilustre do que Lúcio, que era mais ilustre do que Manaém, que era mais ilustre do que Saulo. E a Bíblia diz que este membro é um membro ativo e é um membro presente na igreja de Antioquia. Qual é o nome dele? Está no versículo 2, quando no contexto a Bíblia diz o seguinte:
e servindo eles ao Senhor. Eles quem? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, levantou-se o mais ilustre, levantou-se o que era maior do que todos para falar, o Espírito Santo, oh glória, o Espírito Santo. O Espírito Santo era membro da igreja de Antioquia. Você pode dizer glória a Deus por isso? O Espírito Santo era um membro ativo na igreja de Antioquia e de longe o membro mais ilustre, o membro mais importante, o membro mais influente. Agora eu vou dizer aos irmãos que a grandeza de Antioquia, que a fama de Antioquia, que a influência de Antioquia não se dava pela presença de Saulo, não se dava pela presença de Manaém, não se dava pela presença de Lúcio, não se dava pela presença de Barnabé. O poder da igreja de Antioquia se dava por causa da presença do Espírito Santo, se dava por causa da presença do Espírito Santo. O que torna uma igreja poderosa não são os seus sábios, não são os seus pregadores, não são os seus doutores. O que torna uma igreja poderosa é a presença do Espírito Santo. O que torna uma igreja influente não é a presença dos seus vereadores, não é a presença dos seus deputados, não é a presença dos seus prefeitos, não é a presença dos seus políticos, não, senhores. O que torna uma igreja influente é a presença do Espírito Santo. O que torna uma igreja poderosa não é o tamanho do seu templo, não é a sua força monetária. O que torna uma igreja poderosa não são os seus patrimônios milionários. O que torna uma igreja poderosa não é a sua mídia bem feita, o número de inscritos em seu canal do YouTube, o número de seguidores na sua página do Instagram. Não, o que torna uma igreja poderosa é a presença do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Eu vou dizer mais, eu vou dizer que a igreja precisa do Espírito Santo, mais do que precisa de pregadores, mais do que precisa de doutores, mais do que precisa de políticos. A igreja precisa da presença do Espírito Santo. Quem concorda com esta verdade e pode levantar as suas mãos para os céus, levante as mãos para os céus, oh glória, com as mãos erguidas, por favor. Se você ainda é a igreja de Jesus Cristo, com as suas mãos erguidas, abra sua boca e dê um brado de glória a Deus, porque a igreja precisa. Me ajude, por favor, me ajude na didática desta pregação. Se você quiser e puder, de maneira gentil e educada, diga para a pessoa que está ao seu lado: a igreja precisa da presença do Espírito Santo. Faça isso, por favor. Diga para este irmão da direita, para este irmão da esquerda: a igreja precisa da presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja é apenas um ambiente onde se reúnem pessoas. Sem o Espírito Santo, a igreja não passa de um clube social. Sem o Espírito Santo, a igreja não é diferente do Lions Club. A igreja não é diferente de um Rotary Club. Não. Sem o Espírito Santo, a igreja não é diferente de qualquer clube social desta terra. O que torna a igreja igreja é a presença do Espírito Santo.
Santo, oh glória a Deus, é a presença do Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo, a igreja é nada menos, oh glória, com a presença do Espírito Santo, a igreja é nada menos do que a instituição mais poderosa da terra. Você sabia disso? Com a presença do Espírito Santo, a igreja é nada menos do que a instituição mais poderosa da terra. A igreja cheia do Espírito é uma igreja imparável. Quem pode dar glória a Deus por isso? Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja imparável. Governo não para uma igreja cheia do Espírito. Perseguição não para uma igreja cheia do Espírito. Ideologias não para uma igreja cheia do Espírito. Dinheiro não para uma igreja cheia do Espírito. Demônios não param uma igreja cheia do Espírito. O mundo não para uma igreja cheia do Espírito. Nada para uma igreja cheia do Espírito. Urimicandalabahas. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Quem sente a presença dele, aleluia. Quem sente a presença dele, quem sente a presença dele, levante as mãos. Levante as mãos, oh aleluia. Levante as mãos e com as mãos erguidas, 1 minuto eu vou lhe dar para você abrir a boca e dar glória. 1 minuto eu vou lhe dar para você abrir a boca e glorificar. Quem tem glória a Deus, solta o glória a Deus aí agora. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, agora é a hora de soltar as línguas estranhas e metralhar o inferno que anda dizendo por aí que a igreja não é mais a mesma, que a igreja não tem mais poder, que a igreja está acabada, que a igreja neste tempo está terminada, não tem mais milagres, não tem mais sinais, não há mais glória de Deus. Hoje Deus preparou esta reunião, hoje Deus preparou este culto para nos encher do seu Espírito, porque a igreja ainda é dele. Com as mãos erguidas glorifique, com as mãos erguidas abra a boca para adorar, para adorar. Em Antioquia, Barnabé fala. Em Antioquia, Simeão fala. Em Antioquia, Lúcio fala. Em Antioquia, Manaém fala. Em Antioquia, Saulo fala. Mas em Antioquia, o Espírito Santo também fala. Em Antioquia, o Espírito Santo também fala. Algumas igrejas estão calando a voz do Espírito Santo. Algumas igrejas estão calando a voz do Espírito. Ele não fala mais, ele não tem mais espaço, ele não tem mais liberdade. Mas eu profetizo que nesses últimos dias da igreja haverá um incêndio do Espírito nos corações dos crentes. Haverá um incêndio da presença do Espírito no coração dos crentes. Eu profetizo que antes que a trombeta toque, nós viveremos o maior avivamento que já se viu. Quem crê nisto? Quem crê nisto? Já está acontecendo. Nós voltaremos a falar em línguas estranhas. O barulho de glória a Deus vai voltar. O barulho das línguas vai voltar. O barulho dos cânticos espirituais vai voltar. O poder que revestia os nossos irmãos lá do passado. O poder que revestia os nossos irmãos lá do passado, que na sua maioria eram indoutos, analfabetos, semi-analfabetos, mas cheios do Espírito
Santo, homens que quando estendiam as mãos, os demônios caíam por terra, homens que quando estendiam as mãos, Jesus batizava centenas com o Espírito Santo. Eu profetizo que este poder está voltando, eu profetizo que esta ação do Espírito está voltando. Nós precisamos desse renovo do Espírito. Quantos querem receber um renovo do céu nesta? Fique de pé, fique de pé. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Pegue na mão de quem está à sua direita, por gentileza. Pegue na mão de quem está à sua esquerda. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia, eu estou sentindo a presença do Espírito. Você sente a presença dele aí, irmão? Aleluia. Aleluia, você sente a presença dele aí? Ele é o selo da promessa. Ele é o selo da promessa. Ele é o selo da promessa. A presença do Espírito é o que prega para o mundo espiritual que quando a trombeta tocar você sobe. Aleluia. Eu não sei quanto tempo faz que você não é renovado. Eu não sei quanto tempo faz que você não fala em línguas estranhas. Eu não sei quanto tempo faz que tu não sente a presença do Espírito Santo. Mas vai haver o renovo do céu na tua vida e agora. Vai haver o renovo do Espírito na tua vida e agora. Aleluia. Aleluia, de mãos dadas com o seu irmão, levante um pouco as mãos aos céus. Levante um pouco as mãos aos céus e nós vamos clamar agora. Nós vamos orar agora e nós vamos dizer: Senhor, reaviva em nós. Nós vamos dizer: renova em nós a presença do teu Espírito. Renova aqui dentro de mim o fogo do teu Espírito. Eu não quero me apagar, eu não quero me esvaziar. Me enche hoje, me reveste hoje. Comece a orar aí agora. Comece a orar aí agora. Ore, 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 ore. Aleluia. Aleluia, enquanto você ora, o Espírito Santo vai te tocar. Enquanto você ora, o Espírito Santo vai te renovar. Enquanto você ora, o Espírito Santo vai mover aí no teu interior. Em nome de Jesus, ore. Em nome de Jesus, ore. Deus, aqui estão os teus filhos e filhas. Aqui está a tua igreja, a igreja triunfante, a igreja comprada, estabelecida por ti. E nós estamos clamando: renova em nós a presença do teu Espírito hoje. Renova em nós a presença do teu Espírito Santo hoje. Agora, abra o céu, receba algo de Deus sobre a tua vida nesta noite. Receba o renovo do Espírito nesta noite. Fale em línguas outra vez nesta noite. Seja tocado pela glória de Deus. Seja renovado